Muito bem, nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre a organização empresarial, como que as empresas podem e devem ser organizadas para facilitar a gestão e que a gente atinja os objetivos que a gente quer atingir. Começando com as 4 funções da organização. É comum que se categorize as organizações como tendo 4 funções bem distintas. Entre elas, são essas: a função produção, a função marketing, a função RH e a função financeiro. Veja que na prática, dificilmente dentro da organização você vai ver alguém dizendo assim: você é da função financeira, você é da função marketing, você é da função produção. Embora exista o departamento de marketing, o departamento de RH e o setor de compras, por exemplo, nem sempre essa classificação está tão clara dentro de uma organização. De qualquer forma, é interessante pensar nesse termo dessa categorização, porque facilita a gente entender como que funciona qualquer tipo de organização. Veja que aqui eu estou falando de organização e não de empresa, né? Porque as funções também são observáveis em organizações sem fins lucrativos. Tá? Então você não precisa ter uma empresa buscando lucro para falar dessas funções. Isso aqui está presente em qualquer ONG ou até mesmo numa organização religiosa ou governamental que não tenha fins lucrativos, você vai enxergar essas funções. Então o que seriam elas? A função, vou começar de baixo para cima. A função financeiro, como diz o nome, é a função que lida com finanças. Então quem faz as compras, quem faz as vendas, quem mexe com a parte de fazer os balanços da empresa está dentro dessa função financeira. Seria a parte de controladoria, às vezes tem um setor de compras, você tem que ficar vendo questões de orçamento, fazer lá o fluxo de caixa, demonstrativo de resultado em exercício. Toda essa documentação passa pela função financeira. Temos a função RH, que são os recursos humanos, cuida de quem são as pessoas que estão trabalhando ou contribuindo nessa determinada organização. Então esse tipo de pessoas, né, da função RH fazem contratações, fazem desligamentos, fazem algumas políticas de assistência ao colaborador, dão algumas outras indicações de o que o colaborador pode ou não pode fazer. Enfim, qualquer coisa que envolva as pessoas que estão, o cuidado com as pessoas que estão contribuindo com uma organização, estão dentro dessa função RH. Existe a função marketing, às vezes chamada de marketing e vendas, é o contato direto com o cliente. Então quem bola as estratégias de marketing, a gente vai estudar mais sobre marketing nesse curso, quem bola as estratégias de marketing, quem operacionaliza as estratégias de marketing e quem faz um contato com o cliente, quem vai falar com esse cliente para ver se ele está gostando ou não do produto ou do serviço, um setor de pós-vendas, por exemplo, também é da função marketing. E a função produção talvez seja a que traz mais confusão quando a gente olha para ela separadamente. A função produção, o nome induz a pensar aquilo que produz. Então numa fábrica é fácil você imaginar o que é a função produção. Imagina que você tem uma fábrica de, sei lá, Tupperware, por exemplo. O que a função produção faz? Ela produz esse Tupperware. Ela que vai fazer questões, mexer com a matéria-prima, mexer com as máquinas, fazer um controle de qualidade, gerenciamento ali, o controle dessa produção, questão de estoques, tá? Então isso é fácil de enxergar quando a gente está falando de um setor industrial. Mas qualquer organização, pode ser da prestação de serviços, também tem uma função produção. Então eu entendo aqui produção como um sistema que você tem entradas, aí você tem a função produção e saídas. Então pode ser inclusive a prestação de um serviço. Por exemplo, um salão de beleza tem a função produção. Qual que é a função produção de um salão de beleza? Você chega, o cliente que está entrando ali no salão, que quer que um serviço seja prestado, e esse cliente tem que sair com esse serviço prestado. Então, se uma moça entrou no salão de beleza para fazer suas unhas, o input do sistema, a entrada do sistema, é essa moça que entra a sentar com as unhas feitas. E ela sai dali com as unhas feitas e espera-se que o cliente esteja satisfeito. Então, esse processo, essa transformação que foi pintar as unhas da cliente, seria a função produção de um salão de beleza. Então todas as operações, veja, essa palavra é muito importante, operações, todas as operações envolvidas com as transformações que uma organização faz, poderia ser chamado de função produção. Extrapolando o raciocínio, você já pode imaginar que um salão de beleza, a função produção tem várias operações envolvidas. Fazer as unhas dos clientes, questão de maquiagem, poderia ter parte de corte de cabelo, lavagem de cabelo, enfim. Uma série de serviços estéticos que estão sendo prestados, que é de fato a função produção. É quem faz a transformação dentro de uma organização qualquer. Tá?
Importante a gente notar que a estratégia é o rei. O que quer dizer isso? A estratégia manda em absolutamente tudo dentro de uma organização. Por isso que ter um posicionamento estratégico bem definido é crucial para que uma organização, uma empresa, tenha sucesso nos seus empreendimentos. Sem uma estratégia bem definida, você começa a tirar para tudo que é lado, a querer fazer tudo que aparece no caminho, sem saber para onde você está indo. É como se você tivesse cada uma das funções puxando para um lado, e imagina que você tem 4 pessoas puxando, ou 4 funções puxando uma determinada coisa, cada um para o seu canto, ela não sai do lugar, né? É uma metáfora para explicar a importância de ter essa estratégia. Então todas as funções, todas as ações tomadas pelas 4 funções de uma empresa devem estar alinhadas com a estratégia, por isso que é possível dizer que a estratégia é o rei. Em pequenas empresas, é comum que uma pessoa assuma mais do que uma função. Às vezes, a mesma pessoa desempenha todas as funções, como é o caso de um microempreendedor individual. Então, muitas pessoas começam a empreender no Brasil na categoria MEI, a gente vai dar uma olhadinha nisso. O microempreendedor individual é uma pessoa só, ela faz tudo. Então, não é que não existam as 4 funções. Você imagina uma pessoa que vende ali vende uma barraquinha que vende ali cachorro quente, por exemplo, na rua. Pode ter que ser um dono só, uma pessoa só que faz tudo. Essa pessoa desempenha as 4 funções ao mesmo tempo. Ela desempenha a função financeira, porque ela vai ter que ver a compra de matéria-primas, ela vai comprar os insumos, né, o pão, os condimentos, a salsicha, de onde ela vai comprar isso? Né? Ela vai ter que fazer esse tipo de estudo. Quanto que eu vou precificar? Qual vai ser o preço do meu cachorro-quente? Eu vou ter que fazer um acompanhamento de quanto que entra e quanto que sai do meu negócio. Então essa seria a função financeira. Ele tem que fazer a função marketing, porque ele que vai divulgar o cachorro quente dele. Nem que seja colocar um letreiro dizendo assim, hot dog, e algum cardápio, alguma coisa que ele possa mostrar o seu serviço, o seu produto ao cliente. Então ele é a função marketing. Ele é a função produção. Porque esse indivíduo sozinho, ele pega todos aqueles ingredientes e transforma no produto final, que é o que o cliente quer, que é um cachorro quente e pronto. E ele é também a função RH, porque ele vai estabelecer que horas ele trabalha, que horas ele para de trabalhar. Então veja que as 4 funções estão aparecendo numa barraquinha de cachorro quente que funciona com apenas uma pessoa. Elas aparecem sempre, independentemente do porte da empresa. Então, nesses casos, ou seja, quando tem apenas uma pequena empresa em que uma pessoa assume mais do que uma função, é fácil, é simples tomar todas as ações de uma forma alinhada à estratégia. Então você imagina que esse cara que quer vender um cachorro quente, ele tem uma estratégia, ele quer pegar a saideira da balada ali, a saideira dos bares. Ele vai estudar qual é esse público-alvo que ele tem, a região que ele vai abrir essa barraquinha, o que esse pessoal que está saindo aí das festas está querendo consumir, qual é o preço que eu devo praticar, que tipo de serviço eu devo oferecer, tem algum outro complemento que o pessoal que está querendo consumir ali, de repente eles querem uma saideira, então se eu oferecer cerveja pode ser um bom negócio, ou de repente o pessoal já bebeu muito e está querendo dar uma amenizada, então se eu servir um refrigerante é um negócio que vai ter uma boa saída. Então esse tipo de ação é muito fácil de ser percebida quando você toca um negócio sozinho ou uma empresa pequena, com 4, 5, 6 pessoas. Tá? Mas, à medida que mais colaboradores entram na organização, que é o caso de grandes empresas, é preciso ter certeza de que todas as ações de cada função estão alinhadas à estratégia da organização. Então veja, não faz sentido, e acontece muitas vezes, né? A função produção, por exemplo, de uma fábrica está querendo produzir para dizer que é super eficiente, a gente produz tanto. Só que a função marketing está enfrentando uma dificuldade de escoar a produção de determinado produto. Então não faz sentido a função produção apressar o passo e produzir mais desse produto se a gente não está conseguindo vender esse determinado produto. Ou então a função marketing está indo para um caminho, estamos querendo oferecer, vendendo qualidade, a gente fala que o nosso produto é muito bom, por outro lado a função financeira está querendo cortar custos e fazendo isso em detrimento da qualidade do produto ou do serviço. Então veja que essas discrepâncias que surgem, e elas surgem porque muitas vezes os colaboradores que estão numa empresa, eles não estão tendo a visão do todo, eles querem ou se autopromover ou promover apenas o seu setor e ainda dizer que fez o trabalho bem feito, então está faltando uma gestão para ter uma visão sistêmica, para ter a visão do todo. Você tem um problema, né? Então, à medida que os colaboradores entram, é preciso ter certeza que as ações estão alinhadas à estratégia da organização. E aí que vem um negócio, né, a questão da gestão mais top-down, né, de cima para baixo, então os níveis hierárquicos mais altos devem deixar muito claro para os seus colaboradores o que nós fazemos, o que a organização faz e o que ela não faz. Quais são os limites que ela vai.
O que é a nossa proposta de valor único? Aquele papo sobre estratégia que a gente já teve. Então, um erro muito comum das empresas é não explicar a filosofia da empresa para novos funcionários. Às vezes você precisa, por exemplo, de um engenheiro numa indústria que fabrica, como eu disse, Tupperware. E você não diz para esse engenheiro que está entrando ali quais são os valores, quais são a missão, qual é a visão da tua empresa. E esse engenheiro que está caindo de paraquedas ali, para ele tudo é novidade, ele vai começar a fazer as coisas da forma que ele acha que é. Até porque tem muita da filosofia empresarial que diz assim, não traga problemas, traga soluções. E as pessoas começam a tomar autonomia e começam a agir. Só que tem que tomar muito cuidado com isso, porque pode ser que esse engenheiro comece a tomar ações dentro do seu setor que estão indo contra a estratégia da empresa, que estão ferindo a estratégia da empresa. E eu falo sem medo de errar. A boa parte dos problemas que as grandes empresas se deparam quando envolve ações erradas tomadas pelos seus funcionários poderiam ser sanadas se na hora da contratação desse empregado, desse novo colaborador, fosse explicado para ele quem a gente é, o que a gente quer fazer, qual é a nossa estratégia, o que é importante para a gente, quais são os trade-offs que a gente assumiu, ou seja, o que a gente julga como importante e o que é aquilo que a gente não vai fazer de jeito nenhum de forma a eficientizar a nossa estratégia. Então a gente já teve uma aula sobre estratégia, mas relembrando a você que todos esses conceitos que a gente viu são super importantes na hora de falar da organização e também da gestão de um negócio. Nunca perca isso de vista. A estratégia, o rei, é ela que vai mandar em tudo numa organização.